Fala galera, aqui quem fala é Felipe Carmelo e estamos iniciando mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu escolhi um tema de geografia, um dos queridinhos aí do Enem. Hoje falaremos sobre o tema de migrações. Se você pesquisar nos últimos anos das provas do Enem, pode ir lá pegar os 5 anos, faça esse teste, as 5 últimas provas do Enem, tudo, você vai perceber que sempre há pelo menos uma questão em que trata sobre o assunto de migrações. Ou seja, é um tema extremamente importante para o vestibular. Eu costumo dizer que dentro da geografia, os queridinhos do Enem são urbanização, industrialização, migrações, as questões ambientais. São temas que todos os anos estão presentes na prova. Então, se você tem interesse em fazer o Enem e as outras provas, a Unesp também gosta muito do tema de migrações, pode continuar assistindo. Eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar muito, né? O nosso objetivo aqui é passar uma coisa rápida e que faça você conseguir resolver qualquer exercício acerca do tema, né, nas suas provas. Inclusive o tema de imigração também foi tema da redação do Enem nos últimos anos, né? A imigração no Brasil no século XXI, não lembro qual desses últimos anos, mas também foi tema de redação. Hoje, com as questões de atualidades dos refugiados e outras questões, então tudo isso envolve o tema de migrações. Então, como vocês podem perceber, é um tema que vai estar presente no vestibular, então é um tema extremamente importante e hoje falaremos sobre ele. Antes de começar o assunto, né, antes de começar a aula, não deixe de se inscrever no canal. Se você ainda não está inscrito, não perca mais tempo, se inscreva no meu canal. Eu tenho certeza que esse canal vai ajudar muito, muito você que vai prestar o vestibular ou alguma outra prova, né? Então, por favor, se inscreva. Não esqueça de deixar o like aqui no final, assista até o final do vídeo e se gostar, realmente deixa o like que me ajuda bastante e compartilhe com os amigos e assim a gente vai crescendo junto. Tudo bem? Então, para começar, roda a vinheta. Então, primeiramente, é importante a gente saber o que o termo significa. O que significa o termo migração? O que é migrar? Migração nada mais é do que o deslocamento de pessoas pelo espaço geográfico. Então, quando a gente fala de migrações, estamos falando de movimento de pessoas, essa movimentação. E outros termos que a gente sempre ouve falar e muitas pessoas às vezes confundem. O que é emigrante com E e imigrante com I? Qual que é a diferença? Porque tem vezes que fala imigrante, tem vezes que fala imigrante. Qual que é a diferença? Bom, migração é o geral. Agora vamos falar do que seria um imigrante. Imigrante com I é aquele que chega. Como assim aquele que chega? Então vou dar um exemplo prático para ficar muito mais fácil. Então vamos supor que eu estudo numa escola e nessa escola vem um intercambista lá dos Estados Unidos, o que é muito comum em muitas escolas hoje no Brasil. Então esse intercambista que mora lá nos Estados Unidos e agora vai vir estudar aqui comigo, na minha sala, na escola, para mim, esse cara, ele é um imigrante, com I, né? Porque ele veio de fora. Para mim, ele é um imigrante. Porém, para as pessoas lá dos Estados Unidos, ele é um emigrante, porque o imigrante com E é aquele que sai. Então lembre sempre assim, I de interno e E de externo. Então aí você vai lembrar. Então, e isso muda conforme então o ponto de referência. O imigrante é sempre aquele que chega. Eu tomo como ponto de referência, por exemplo, o país de onde ele está chegando. Então ele é um imigrante. Se ele veio de fora, ele lá dos Estados Unidos, ele veio para o Brasil, para nós brasileiros ele é um imigrante. Só que para as pessoas que ele deixou lá nos Estados Unidos, ele é um emigrante. Então acho que ficou bastante claro. Bom, o termo de migrações, então as pessoas elas se deslocam de um local para o outro por N motivos. E isso é importante. Qual é a causa? O que leva uma pessoa a sair de um local e ir para outro, para viver nesse local, ou permanentemente, ou por um pequeno período de tempo? Sempre você vai ter um motivo. Essas causas, elas podem ser das mais variadas. Aí ela pode ser uma causa econômica, uma causa política, uma causa social. Porém, o principal fator que leva uma pessoa a se deslocar, a migrar, é o fator econômico.
Basta a gente começar a pensar nos exemplos, né? Geralmente as pessoas, quando elas mudam de cidade, ou em grande parte é por conta do trabalho. Às vezes ela trabalha em uma empresa e essa empresa agora vai abrir a sede numa outra cidade, ou algo do tipo. E aí fala que essa pessoa tem que se deslocar. Isso é muito comum. Então o cara trabalha num banco e vai abrir uma agência, né, numa outra cidade. Aí o gerente chega e fala, ó, agora que a gente está abrindo um banco uma agência numa outra cidade, você vai ter que se mudar também. Isso acontece. Ou uma pessoa simplesmente ela está desempregada numa cidade e aquela cidade tem muitas poucas oportunidades. Então ela muda geralmente para uma cidade maior, onde você tem mais oportunidades de emprego. Isso é muito comum. A grosso modo, geralmente as pessoas mudam, se deslocam de um local para o outro para tentar uma vida melhor, para procurar um novo emprego, né, para tentar uma fonte de renda nova. Então sempre o fator econômico, ele é o principal fator que faz, não é o único, mas é o principal fator aí causador das migrações. Outros motivos, como motivos políticos, são comuns? Também são. Então como assim motivos políticos? Uma guerra, uma revolta, uma ditadura, por exemplo, são motivos que repelem as pessoas de determinados locais. Então o cara está dentro de um país onde se vive uma ditadura, ele provavelmente não quer mais ficar ali, então muitos acabam fugindo desses países. Você tem também a questão de que está tendo uma guerra, o período da Primeira Guerra Mundial, por exemplo, é o período em que muitas pessoas fogem da Europa. Por quê? Porque está sendo... Olha a Síria hoje, né? Olha a Síria, porque as pessoas querem sair de lá. Olha as questões dos refugiados, ninguém quer ficar, porque sabe que o risco de morte é alto, você não tem mais nada, o país está destruído. Então as pessoas fogem das guerras, fogem das revoltas. Olha a região ali da faixa de Gaza, da Palestina, né, ali com Israel. É uma região que as pessoas fogem porque está em constante conflito. Então os motivos políticos também são muito fortes. E outros motivos? Por exemplo, motivos naturais também. Então você tem regiões, por exemplo, em que há muitos terremotos, as pessoas às vezes se deslocam porque não querem ficar por lá. Regiões onde você tem deslizamentos com as chuvas. Regiões onde tem vulcões, enfim, os fenômenos naturais também levam pessoas a saírem, né? Esses fenômenos que muitas vezes levam a desastres naturais. Você tem os motivos culturais que levam pessoas a deslocar. É comum, muitas vezes a pessoa ela vive ali no interior de um estado, ela, quero ir para a capital porque lá eu consigo ter acesso a shows mais variados, eu consigo ter acesso a museus, eu consigo ter acesso a mais bibliotecas, livrarias. Então os motivos culturais também levam pessoas a se deslocar. Motivos turísticos também, principalmente por temporadas, né? Em épocas de verão, de inverno, tem locais que recebem turistas mais no inverno, tem locais que recebem mais no verão, depende. Então também são motivos, mas o principal fator acaba sendo o econômico. Então, basicamente, o esquema é o seguinte: para você ter migração, você tem que ter um polo repulsivo e um polo atrativo. Os próprios nomes já dizem. O polo repulsivo são aquelas regiões em que as pessoas não querem ficar. Elas querem sair de lá. E geralmente por que essas pessoas querem sair desses chamados polos repulsivos? Simples, porque ou falta oportunidades naquela região, ou a infraestrutura daquela região é muito ruim, a qualidade de vida naquela cidade às vezes é ruim, a cidade está mal cuidada, então acaba se tornando um polo repulsivo. Já os polos atrativos são o quê? O oposto, né? Então você tem, por exemplo, uma cidade, por exemplo, vou dar o exemplo de São Paulo. Muitas pessoas vão para São Paulo porque é uma terra de oportunidades. Não estou questionando a qualidade das oportunidades, mas enfim, é onde você tem mais opções de emprego. Você também vai ter mais opções de pessoas, óbvio que você tem muito mais pessoas. Mas as pessoas, pelo menos na cabeça delas, elas muitas pensam, vou para São Paulo porque lá eu vou ter uma oportunidade de emprego. Ou vão para cidades mais modernas, mais urbanizadas. Por quê? Por causa da infraestrutura, o transporte é melhor, enfim. Essas cidades acabam se tornando polos atrativos. Tá? E dentro das migrações, nós temos os vários tipos de migrações, que eu vou citar aqui, que também são questões que caem no Enem e nas outras provas, tem caído nos últimos anos. Então eu vou dar um exemplo. O primeiro tipo de migração que eu quero destacar é a chamada migração pendular. Leva esse nome porque faz uma associação com o movimento de um pêndulo. O que um pêndulo faz? Um pêndulo vai
e volta, faz esse movimento o tempo todo. Então a migração pendular é aquele movimento de ida e volta constante, regular. Então eu vou dar um exemplo, aquelas pessoas que elas trabalham em uma grande metrópole, só que na verdade elas moram nas cidades ao redor. Então você tem a região metropolitana de São Paulo, por exemplo, a região metropolitana de Curitiba. Só que muitas pessoas que trabalham na cidade de São Paulo, que trabalham na cidade de Curitiba, não moram na cidade de São Paulo, não moram na cidade de Curitiba, moram nas cidades ao redor. Só que elas trabalham nessas cidades, então elas têm que se deslocar para São Paulo, têm que se deslocar para Curitiba todos os dias. Então elas preferem continuar morando nas suas cidades ao redor, que geralmente são cidades menores, onde às vezes o custo de vida é mais baixo, onde o trânsito é bem menos caótico, então elas preferem continuar morando nessas cidades, só que precisam se deslocar todos os dias para a metrópole. Então isso forma-se uma migração pendular, porque elas vão e voltam todos os dias. E não só a trabalho, muitas vezes é estudo também. Às vezes a pessoa mora numa cidade pequena, só que perto de uma grande cidade, e ela faz faculdade na grande cidade, então ela tem que ir e voltar todos os dias, muitas vezes. Isso é uma migração pendular. Então, trabalho, estudo ou prestação de serviço são os motivos que fazem essa pessoa voltar. E essas cidades onde ela mora, onde elas residem, essas pessoas residem, acabam sendo chamadas de cidades dormitórios, pois muitas dessas pessoas elas só voltam para suas casas mesmo para dormir. Então às vezes a pessoa passa o dia inteiro trabalhando ou o dia inteiro estudando, por exemplo, em São Paulo, e ela mora em Barueri. Só que ela trabalha o dia inteiro em São Paulo. E ela volta, quando ela chega em Barueri, ela praticamente ali janta e vai dormir. Acaba se chamando então essas cidades de cidades dormitório, porque daí no outro dia de manhãzinha ela já sai de novo para se deslocar para São Paulo. Esse é o primeiro tipo de migração, a migração pendular. Aí temos a migração sazonal, que é aquela migração por temporada. Então, como assim? Por uma estação. Vou dar um exemplo clássico, né? Então, você chega o período de verão ali, dezembro, janeiro, fevereiro. As cidades litorâneas recebem grande contingente de vendedores ambulantes, que vão vender na praia, porque é um período em que muitos turistas vão para o litoral. Então, você tem aquele vendedor ambulante que mora em São Paulo, por exemplo, ele vende sorvete na rua de São Paulo, chega em dezembro, janeiro, ele vai vender sorvete durante o verão todo lá no Guarujá, por exemplo, ele vai vender sorvete no Guarujá, nas praias. Então ele passa uma temporada no litoral, isso é muito comum. Aí quando acaba o verão, os turistas também diminuem muito o número de turistas no litoral, porque daí começa a entrar o frio. Então, consequentemente, esses vendedores aí voltam a vender em suas cidades, Volta para São Paulo, volta para as outras cidades. Então isso é uma migração sazonal. Aí você tem um outro tipo de migração sazonal, que é a transumância, que é na verdade então uma migração sazonal, só que ela está ligada a fatores econômicos, a fatores climáticos. Por exemplo, eu crio gado na região do Pantanal, só que chega no verão, o Pantanal já é uma região alagadiça. Chega no verão que chove muito, várias regiões do Pantanal ficam alagadas. Aí eu vou ter que pegar muitas vezes esse meu gado e me deslocar para outra região mais alta para que eu consiga criar o gado lá, porque lá não vai estar alagado. Aí quando passa o verão, diminui as chuvas, eu volto para minha outra região. Então está ligado a um fator econômico e a um fator climático, Então isso é a transumância. Também essa é um tipo de sazonal, porque é por período. E também temos o chamado aí êxodo rural, o famoso êxodo rural, O que é o êxodo rural? É uma migração interna quando as pessoas saem do campo e vão para a cidade. Então no processo de urbanização do Brasil, por exemplo, o processo de mecanização do campo leva muitas pessoas a saírem do campo e tentarem a vida na cidade. Isso é chamado de êxodo rural, que também já caiu várias vezes nas provas. O nomadismo é outro tipo de imigração. Isso é menos comum nos dias de hoje, Mas você tem muitos povos, ainda povos mais tradicionais, geralmente, como os ciganos, que não têm um lar fixo. Então eles são nômades, eles ficam transitando. Em determinado período está num local, em outro está em outro. Então isso é o nomadismo. Então esses são os tipos que eu gostaria de destacar aí de migrações. E para finalizar essa aula, eu vou falar um pouco dos fluxos migratórios. Na verdade, isso eu vou aprofundar mais numa próxima aula, só que aqui citar rapidamente algumas coisas que são importantes, Primeiramente, qual
qual é o país do mundo que mais recebe imigrantes? O que mais tem procura? Como eu falei para vocês, o fator econômico acaba sendo o principal fator que leva as pessoas a migrarem. E como os Estados Unidos são a principal potência econômica mundial, é também o país que acaba atraindo mais imigrantes, pessoas que querem tentar uma vida melhor. Só que hoje a gente tem, como para todo mundo que tem acompanhado, né, a política, tem acompanhado as notícias, com o presidente Donald Trump, né, essa questão do imigrante tem se endurecido bastante. Então hoje os Estados Unidos já está se fechando, está bem mais fechado, mas ainda é o país ainda que você tem maior procura. E principalmente da onde vêm essas pessoas que se deslocam para os Estados Unidos, principalmente da América Latina, e da Ásia, né, que procuram uma vida melhor aí nos Estados Unidos. E a Europa Ocidental principalmente, acaba hoje também sendo um grande polo atrativo em relação às migrações, né? Então muitos povos querem ir para os países da Europa, que em grande parte alguns aí são potências econômicas também, à procura de uma melhor vida. A gente sabe que a qualidade de vida das pessoas de uma maneira geral na Europa Ocidental é melhor, você tem uma infraestrutura mais desenvolvida. Então você tem, por exemplo, um grande contingente de africanos que saem então do seu continente de origem e se deslocam para o continente europeu para tentar uma vida melhor. Isso tem sido muito comum nos últimos tempos. E alguns países como a França, nesses últimos governos, também têm endurecido aí essa questão da entrada de imigrantes em seus países. Isso tem acontecido muito. Em se tratando do Brasil, historicamente falando, o Brasil recebeu grande contingente de portugueses devido ao seu processo de colonização, espanhóis, italianos, alemães, japoneses. E até os dias de hoje o Brasil recebe grande contingente, hoje principalmente de latino-americanos, como bolivianos, venezuelanos, que têm saído aí de seus países para tentar uma vida melhor no Brasil. A questão dos bolivianos, né, em São Paulo, hoje vivendo em regime praticamente de semi-escravidão, sendo explorados, né, a mão de obra boliviana na cidade de São Paulo. Você tem também a questão dos haitianos, que muitos haitianos se deslocam para o Brasil. Então esses são aí alguns dos principais, né, de maneira geral. O que eu tinha para falar por hoje era isso. Espero mesmo que vocês tenham gostado. Então não deixe de dar o like aqui que me ajuda bastante. Um forte abraço e até o próximo vídeo.